Olá, povo feliz! Sejam bem-vindos ao canal Macetelo, canal de matemática do professor Marcelo Rangel. Nesse vídeo nós vamos falar sobre operações com conjuntos e vamos fazer 5 questões de concursos envolvendo esse tema. Bom, para facilitar a explicação, eu vou usar 3 conjuntos como exemplo. O conjunto A 0, 1, 2, 3 e 4, o conjunto B 0 e 1 e o conjunto C 3, 4, 5 e 6. A primeira operação que nós vamos aprender é a operação de união, que é representada por essa letrinha U. O que gera a operação de união? A união entre dois conjuntos vai gerar um conjunto contendo todos os elementos que pertencem aos dois conjuntos. Exemplo, a união entre A e B vai ser igual ao conjunto que contém todos os elementos do A e do B. Então esse conjunto vai conter os elementos de A, 0, 1, 2, 3 e 4, e também o de B, que é 0 e 1. Mas repare que o 0 e 1 já está aqui dentro. Não há necessidade de repetir elementos. Outra maneira de representar isso é através do diagrama de Venn. Então vamos anotar aqui um conjunto representando o B, cujos elementos são 0 e 1, e vamos representar um conjunto maior como A, na qual os elementos são o 0, 1 que já estava no B, mais o 2, o 3 e o 4. Quando a gente faz a união de dois conjuntos, a gente vai pintar tudo que aparece aqui no diagrama. No caso aqui, nós vamos pintar todo o conjunto A, ou seja, a união de A e B é o próprio conjunto A. Vamos ver outro exemplo, a união de A e C. A união de A e C vai gerar um conjunto que vai conter todos os elementos de A, 0, 1, 2, 3 e 4, e todos os elementos de C, 3, 4, 5 e 6. 3, 4, 5 e 6. Repare que o 3 e 4 já pertencia ao conjunto A, não precisa repetir. Vamos ver o mesmo exemplo no diagrama de Venn. Então vamos representar aqui o conjunto A, 0, 1, 2, 3 e 4, e vamos representar agora o conjunto C, que é o 3, 4, 5 e 6. Na união a gente pinta tudo, então o resultado vai dar todos os elementos que estão aqui dentro dessa parte rachurada. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos agora para o terceiro exemplo, B unido C. Repare que nós vamos ter aqui todos os elementos de B. Quais são os elementos de B? O 0 e o 1. Então aqui está o 0 e o 1. E os elementos de C, 3, 4, 5 e 6. 3, 4, 5 e 6. Vamos agora representar pelo diagrama de Venn. Esse diagrama aqui vai representar o conjunto B, que é composto pelos elementos 0 e 1, e o conjunto C, que é composto pelos outros elementos, 3, 4, 5 e 6. Pintando tudo, vai pintar o B e o C, ou seja, 0, 1, 3, 4, 5 e 6. Vamos agora para a próxima operação, que é a operação de interseção, que é representado pela letra U virada de ponta cabeça. É igual uma ferradura. O que gera a operação de interseção? A operação de interseção vai gerar um conjunto contendo todos os elementos que pertençam tanto ao primeiro conjunto quanto ao segundo conjunto. Vamos ver um exemplo. Interseção entre A e B. Quais são os elementos que estão em A e em B? O 0 está em A e está em B. O 1 também está em A e está em B. Então a interseção é 0 e 1. Vamos fazer o mesmo exemplo através do diagrama de Venn. Então primeiro vamos colocar aqui o conjunto A, que é composto pelos elementos 0, 1, 2, 3 e 4. E vamos representar agora o conjunto B, que é composto dos elementos 0 e 1. Agora a gente pinta a parte em comum entre o A e o B, a parte que está dentro do A e do B ao mesmo tempo. No caso aqui nós vamos pintar o próprio conjunto B, que é o 0 e 1. Ou seja, a interseção de A e B dá o próprio conjunto B, 0 e 1. Vamos ver outro exemplo. A interseção a C. O A interseção a C é igual a 3 e 4. Quais são os elementos que estão no A e estão no C ao mesmo tempo? O 3 tem no A e tem no C, o 4 tem no A e também tem no C. Vamos fazer esse mesmo exemplo através do diagrama de Venn. Vamos representar o conjunto A aqui, 0, 1, 2, 3 e 4. O conjunto C, representado por 3, 4, 5 e 6. E agora a gente pinta a parte que pertença tanto ao A quanto ao C, que é essa parte aqui, ó. É a interseção dos dois. Então a interseção deu 3 e 4. Vamos agora para o terceiro exemplo. B interseção a C. Qual é o número que tem tanto em B quanto em C? Não existe nenhum número. Então a interseção vai ser o conjunto vazio. Vamos ver como é que isso fica no diagrama de Venn. O conjunto B é o 0 e 1.
E vamos representar o conjunto C aqui com os elementos 3, 4, 5 e 6. Repare que não existe nenhuma região em comum entre o B e o C. Logo, a interseção é vazio. Vamos agora para a próxima operação, a operação de diferença entre conjuntos. Vamos supor que eu queira a diferença do conjunto A e do conjunto B, ou seja, A menos B. Eu vou querer os elementos de A, mas não vou querer os elementos de B. Ou seja, eu quero os elementos de A que não estão dentro de B. Quais são os elementos de A que não estão em B? É o 2, o 3 e o 4. Então, A menos B é igual a 2, 3 e 4. Vamos ver o mesmo exemplo representado no diagrama de Venn. Então, o conjunto A vai ser o 0, 1, 2, 3 e 4. O conjunto B está contido em A, é o 0 e 1. E o que a gente faz? A gente sempre apaga o segundo conjunto. No nosso caso aqui, a gente vai apagar o conjunto B. O que sobrou? O 2, 3 e 4. Então, A menos B é igual a 2, 3 e 4. Vamos para mais um exemplo. A menos C. Quais são os elementos que estão em A e não estão em C? Ó, o 0 não está em C, o 1 não está em C, nem o 2 está em C. Então vai dar 0, 1 e 2. Vamos ver o mesmo exemplo representado no diagrama de Venn. Conjunto A, 0, 1, 2, 3 e 4. Conjunto C, 3, 4, 5 e 6. A gente sempre apaga o segundo conjunto, ou seja, o conjunto C. O que vai sobrar? O 0, 1 e 2. Então, esses são os elementos que estão em A e não estão em C. Terceiro exemplo, B menos C. Quais são os elementos que estão em B e não estão em C? Vamos lá. O 0 pertence a B, mas não pertence a C. O 1 pertence a B, mas não pertence a C. Então, B menos C é igual a 0 e 1. Vamos representar esse exemplo no diagrama de Venn. Então, o conjunto B é o 0 e o 1, e o conjunto C, 3, 4, 5 e 6. A gente vai apagar o conjunto C. Logo, não vai afetar em nada no conjunto B, pois eles não têm interseção. Então, B menos C ficou igual a 0 e 1. Vamos agora para a quarta e última operação com conjunto, que a gente chama de complementar. Vamos representar essa operação de complementar usando um C, em cima uma letra maiúscula que representa um dos conjuntos envolvidos, e embaixo outra letra maiúscula que representa o segundo conjunto envolvido. A essa operação a gente chama de complementar de B em relação a A. O que nós queremos aqui são os elementos que pertençam a A e não pertençam a B. É importante observar que o complementar de B em relação a A só é definida se o conjunto B estiver contido no conjunto A. Ou seja, se o conjunto que está aqui em cima, que é o B, estiver dentro, estiver contido no conjunto que está embaixo, o conjunto A. Vamos fazer alguns exemplos. Para isso eu vou definir três conjuntos. O conjunto A eu defini como 0, 1, 2, 3 e 4. Um segundo conjunto B eu defini como 0 e 1. E o conjunto C eu defini como menos 1, 0, 1 e 2. Para o primeiro exemplo, vamos fazer o complementar de B em relação a A. O complementar de B em relação a A vai gerar um conjunto cujos elementos são os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Quais são os elementos que pertencem a A e não pertencem a B? É o 2, 3 e 4. Uma outra maneira de definir complementar de B em relação a A são os elementos da diferença de A por B, ou seja, A menos B. Fazendo A menos B, nós vamos achar 2, 3 e 4. Para melhorar o entendimento, vamos fazer esse mesmo exemplo utilizando o diagrama de Venn, na qual o conjunto A é representado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B pelos elementos 0 e 1. Repare que o conjunto B está dentro de A, ou seja, B está contido em A, que é a nossa condição necessária para realizar essa operação. Como o complementar de B em relação a A coincide com A menos B, para fazer essa operação basta a gente apagar o segundo elemento da diferença, ou seja, o conjunto B. O que vai sobrar é o 2, 3 e o 4, que nós já definimos anteriormente.
Vamos agora para um segundo exemplo, fazer o complementar de B em relação a C. Então nós queremos os elementos que pertencem a C e não pertencem a B. Olhando aqui para o conjunto C, os elementos que pertencem a C e não pertencem a B é o -1 e o 2. Igual no outro exemplo, nós podemos definir o complementar de B em relação a C como sendo C menos B. É sempre fazer a diferença do conjunto que está embaixo menos o conjunto que está em cima. C menos B é igual a -1 e 2. Vamos fazer esse mesmo exemplo usando o diagrama de Venn. O conjunto C é representado pelos elementos -1, 0, 1 e o 2. O conjunto B pelos elementos 0 e 1. Repare que o B está dentro do C, ou seja, o B está contido em C. Então a nossa condição está atendida, o B tem que estar contido em C. E como complementar de B em relação a C também pode ser definida como C menos B, é só nós apagarmos o segundo conjunto, ou seja, o conjunto B. O que vai sobrar são os elementos -1 e 2, que coincide com o resultado que a gente acabou de apresentar. Bom, agora vamos resolver alguns exercícios envolvendo esse tema. Questão 1. A união dos conjuntos A e B é... Então, a união vai gerar o conjunto dos elementos de A e dos elementos de B. Ou seja, 1, 2, 3, 4 e 6. O 2 não precisa repetir. Então, A unido B ficou 1, 2, 3, 4 e 6. Que aqui nas alternativas é a alternativa letra B. Questão 2. Considerando os conjuntos 3, 6, 9, 12 e 9, 12, 15 e 18, assinale a alternativa abaixo que apresenta corretamente a interseção desses conjuntos. O que vai gerar o conjunto interseção? Vai gerar um conjunto com os elementos que estão em ambos os conjuntos. O 3 está nos dois? Não. O 6 está nos dois? Não. O 9 está dentro dos dois? Sim, então o 9 faz parte da interseção, ele pertence ao conjunto interseção. O 12 também pertence aos dois, logo o 12 também pertence ao conjunto interseção. Então A interseção AB é igual ao 9 e o 12. Então a alternativa é a letra B. Questão 3. Para organizar materiais de aula, um professor definiu C como sendo 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E D como sendo 1, 3 e 6. Identifique C barra D. C barra D é uma outra nomenclatura para representar diferença entre conjuntos. Então C barra D é a mesma coisa que C menos D. Então eu quero os elementos que estão em C e não estão em D. Quem que está em C e não está em D? O 0 está em C e não está em D. O 2 está em C e não está em D. E o 4 está em C e não está em D. E o 5 também está em C e não está em D. Então é o 0, o 2, o 4 e o 5. 0, 2, 4, 5. Para facilitar o entendimento, vamos fazer essa mesma questão usando o diagrama de Venn. Então vamos desenhar aqui o conjunto C e o D. Então a interseção entre eles é o 1 e o 3. E o conjunto C é o 0, 1, 2, 3, 4 e 5. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E o conjunto D é composto pelo 1, pelo 3 e pelo 6. Como nós vamos fazer C menos D, nós vamos apagar o conjunto D. Logo vai sobrar o 0, o 2, o 4 e o 5. 0, 2, 4 e 5, que é a alternativa letra A. Questão 4. Qual é o conjunto complementar de A igual a 2, 4, 6 em relação ao conjunto universo 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Então a gente quer o complementar de A em relação a U, ou seja, quais são os elementos que o U tem e o A não tem. Ó, o U tem o 1, o A não tem. O U tem o 3, o A não tem. O U tem o 5, o A não tem. Então vai dar 1, 3 e 5. Porém, é mais fácil fazer U menos A, o de baixo menos o de cima. Isso aí vai ser igual a 1, 3 e 5. Vamos ver essa mesma resolução usando o diagrama. Então vamos representar aqui o conjunto universo e vamos representar o conjunto A dentro do universo. O A está contido no universo. O conjunto A é composto do 2, do 4 e do 6. E para completar o universo, falta 1, o 3 e o 5. Como nós vamos fazer U menos A, nós vamos apagar o conjunto A. Isso vai sobrar o 1, 3 e o 5. Que nas alternativas aqui é a letra D. Vamos agora para a última questão, a questão de número 5. Dados os conjuntos A, B, C, D, E, F, G, H e I,
e o conjunto B, A, E, I, assinale a alternativa incorreta. Vamos fazer essa questão através do diagrama de Venn, que fica mais fácil para explicar. Então vamos colocar aqui o conjunto A, composto por A, B, C, D, E, F, G, H e I. E o conjunto B, que está contido dentro do A, é o A, E e o I. Na alternativa A, ele diz que a união entre A e B é o próprio conjunto A. Usando o diagrama de Venn, na hora de fazer a união, a gente tem que pintar todos os elementos. Pintando tudo, o que está dentro dessa parte rachurada? O próprio conjunto A. Então, a alternativa A está correta. Vamos analisar agora a alternativa B. A intersecção entre A e B é o próprio conjunto B. Então, aqui no diagrama de Venn, a gente vai rachurar, vai pintar a área comum entre o A e o B, que é o próprio conjunto B. Então, a alternativa B está correta. A interseção entre A e B é o próprio conjunto B. Vamos analisar agora a alternativa C. O conjunto vazio está contido no conjunto A. Bom, uma propriedade do conjunto vazio é que ele está contido em todos os conjuntos. Então, a alternativa C está correta. Logo, a única alternativa que sobrou para a gente marcar foi a alternativa letra D. Ela está, então, incorreta. Mas vamos analisar ela a si mesmo. O complementar de A em relação a B é B, C, D, F, G, H. Complementar de A em relação a B equivale a B menos A. Quando a gente faz B menos A, a gente sempre apaga esse segundo conjunto, ou seja, o conjunto A. Quando a gente apaga os elementos do conjunto A, o que sobra para a gente? O conjunto vazio. Então, o complementar de A em relação a B é o conjunto vazio, e não B, C, D, F, G, H. Logo, a alternativa incorreta é a D. Então, vamos marcar aqui letra D. E obrigado por assistir o vídeo até o final. Não se esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Deixe aí nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Até o próximo vídeo. Um abraço.